lado do Flamengo ainda, né, a gente tem ouvido muito o torcedor elogiar o Andreas Pereira, né? De como ele entrou bem, com personalidade, assim, porque, na verdade, acho que também muito torcedor não conhecia o Andreas, né? Porque o Andreas, apesar de ter jogado, né, no Manchester United, ele é um jogador que não era um titular, nunca foi um titular absoluto do Manchester, ele sempre... em algumas temporadas ele entrou mais, outras menos, foi emprestado para outros clubes. Então, acredito que a maior parte da torcida do Flamengo não conhecia bem o Andreas Pereira. Mas quando ele chega e chega dessa forma, impactando na qualidade do time, aí acho que o torcedor fala, opa, esse cidadão aí até que sabe jogar, né? Individualmente, eu não tenho ressalva para fazer assim com relação ao Andrés. A qualidade, refino, batida na bola, inteligência de jogo, ele é muito acima do padrão futebol brasileiro. O que eu acho e que eu debato aqui é como é o encaixe coletivo na equipe a partir da entrada dele. Qual era a função do Diego, o que fazia o Gerson e o que pode entregar um Thiago Maia, por exemplo. As opções que rodeiam ali essa função. Cada um com a sua característica, né? Eu acho que o Andrés até, ele não tem o tamanho do Gerson, ele não tem a imposição do Gerson, mas ele tem a qualidade e ele tem o que a gente pode chamar de desvantagem. Eu imagino hoje o Arão, pelo que é o momento do Flamengo, tá? Com a chegada do Renato, o Arão é muito mais sobrecarregado do que antes. Se a gente falar de um time ajustado coletivamente, para o que são as respostas coletivas do quarteto de frente e desse segundo cara de meio, no momento em que o Flamengo não tem a bola. Eu acho que estoura muito mais no Arão e na linha dos 4 defensores do que antes. Isso não tem ficado ainda escancarado, por mais que a gente tenha visto o jogo contra o Inter, a gente tenha visto a partida contra o Grêmio, a gente tenha visto o quanto produziu o Barcelona ida e volta, por mais que não tenha sido eficaz para definir. Então, acho que o recado está dado. O Andrés, jogador isolado, ele é muito bom. Eu não sei se esse Flamengo não é uma equipe que hoje, por característica, por soma desses caras no time, não está se dividindo em 2 blocos. Não é um time que tem linha de 4 defesa, e Arão ataque. E linha de 4 ofensiva, linha entre aspas, é o quarteto e o Andrés. E isso estoura no Arão, que já, por mais que ainda seja um dos principais nomes na função no Brasil, já teve oscilação nos confrontos contra o Barcelona, por exemplo. Principalmente o primeiro jogo, foi bem abaixo. E eu acho que ele está gritando por socorro ali. Só que, por enquanto, o Flamengo sustenta aproveitamento, sustenta as vitórias, tem se afirmado. A supremacia, no ponto de vista técnico, é gigantesca. E até por isso o Andrés dá a resposta, né? Porque bom ele é, indiscutivelmente. É isso. Olha só aí, vamos falar um pouquinho, porque a CBF comunicou ao Flamengo, né? A gente tem uma nota aí do GE. Globo para mostrar também. A CBF agora à noite, né, comunicou que não vai mais adiar jogos do Campeonato Brasileiro em virtude da data. Isso, os jogos contra o Bragantino e o Fortaleza na próxima semana, então, estão mantidos. E o Flamengo, assim, perde 4 jogadores para essas 2 partidas. O Gabriel, né, o Gabigol e o Everton Ribeiro, né, foram convocados pelo Tite. O Arrascaeta vai jogar pelo Uruguai e o Isla com a seleção do Chile. Então, são desfalques certos aí. E essa nota da CBF também teve influência direta daquela manifestação dos jogadores, porque depois da manifestação dos jogadores, a CBF também se posicionou dizendo que não vai esticar o campeonato. De toda maneira, eu acho bom quando os jogadores se manifestam, quando eles exigem que o calendário seja cumprido. Claro que eles estão pensando nas férias dele. Ninguém vai achar que eles estão pensando na qualidade do futebol ou no calendário do ano que vem. Eles estão pensando nas férias dele. Eles vão perder, se o calendário fosse esticado até o dia 29, eles teriam que adiar 14 dias as férias dele, né? Não sei como é que ficaria o acordo depois para cumprir os 30 dias. Depois eles seriam obrigados a entrar em campo sem uma pré-temporada adequada. Ou seja, tudo complicado, mas pelo menos os caras sentaram e resolveram fazer alguma coisa, né, Paulo? Na tua época era muito raro acontecer isso, né? O jogador não tinha voz, né? Não, raro não existia, né? Não acontecia. Tanto que a gente acatava tudo aquilo que era passado. Eu já tive temporadas, Felipe, Rafa, de voltar em 3 dias. Me apresentar no dia 30 e voltar no dia 3 de janeiro. E a cobrança... E aqui na Globo você reclama pra caramba das escalas e tal. Naquela época você não reclamava de nada. Não reclamava de... Não reclamo nunca. Então, assim,
Eu sou a favor dos atletas, porque quando a gente volta, ninguém quer saber se você teve 5 dias, 6 dias, se você teve férias. A cobrança é do primeiro dia ao último dia do trabalho. Então, é necessário, é importante, principalmente hoje, que se fala muito nessa parte física, né, dos atletas, né, dessa recuperação. A gente está vendo aí times que não tiveram descanso, sentindo muito agora nessa reta final. Então, é importantíssimo isso. É importante os atletas, né, se apoiarem, ter esse momento de férias, porque não é só o momento das férias que eles vão ter de descanso, Rafa. É o descanso que eles vão ter para trabalhar depois, para voltar, para ser exigido, para ser cobrado. Então, nada mais correto, nada mais justo do que isso acontecer. E outra coisa, né, Rafa? O calendário precisa ser revisto, né? Eles, sim, em algum momento, vão ter que sentar os clubes com as confederações, com a Confederação Brasileira, com as federações estaduais, e alguém tem que abrir mão de alguma coisa. Não é possível, né, o calendário desse tamanho, com os estaduais desse tamanho que estão hoje, simplesmente não cabe. O Brasil é o único país do mundo que tem campeonato estadual. É uma característica nossa? Devemos acabar com os estaduais? Não, mas precisa haver um bom senso para que seja bom para todo mundo. A única certeza que a gente tem é que o ano vai ter 52 semanas. Isso não muda. Isso não muda. Né? Não. Então, vamos trabalhar para que se tenha um futebol de melhor qualidade, sem amontoar jogo do jeito que se faz. Eu só tenho uma ressalva com relação a esse movimento. Ele não deixa de ser político, porque ele confronta os 19 clubes contra o Flamengo. Porque não são só jogos adiados do Flamengo. Sim. O Atlético Mineiro teria jogos adiados, o Palmeiras teria jogos adiados e... O São Paulo, né? Atlético Paranaense, pode ser? Com o Santos, mas o Santos não foi convocado. Não. Já te dou o quarto. Eram 4 clubes. Mas ainda assim, o confronto mais uma vez foi posicionamento de 19 clubes através de seus jogadores e o Flamengo do outro lado. Como foi a questão do público, enfim, como tem sido essas disputas nos últimos tempos. Não deixa de ser um movimento político, porque bem ou mal, assim como os jogadores pleiteiam o respeito pelo calendário, pelo regulamento, o que foi acordado, obviamente os jogadores do Flamengo estão inseridos nisso, né? Sim. Só que eles, bem ou mal, respondem à sua diretoria, ao seu comando, que se posiciona de maneira diferente porque se vê como principal atingido, né? Como principal vítima da questão nesse momento. Mas que não tem também unidade de pensamento em várias outras questões pertinentes no momento de sentar e se reorganizar com os 20. Enquanto não se pensar em unidade, e isso parece muito distante, por mais que valha o elogio de que os caras se posicionaram efetivamente, ainda assim é uma celeuma política. E isso tem um peso nas decisões não serem tomadas para melhorar o futebol brasileiro.